E aí pessoal, o intuito desse vídeo é mostrar como instalar o AWS CLI, como configurar credenciais e perfis e como utilizá-los. Bom, vamos aqui para o primeiro passo, que é a instalação. A versão mais atualizada e recente é a versão 2, então é ela que a gente vai instalar. E ela provém suporte para as seguintes plataformas. No meu caso eu estou utilizando um Linux com WSL. E para instalar no Linux, basta rodar esse comando aqui e executar no terminal. Esse comando vai baixar um arquivo zip, vai descompactá-lo e vai executar um script de instalação com sudo, então vai precisar da permissão sudo. No Mac tem duas formas de instalar, tanto pela interface de usuário e tanto pela linha de comando, que nem o Linux. E aqui no Mac é o mesmo esquema, basta a gente copiar esse comando aí e utilizar no terminal. No Windows é um pouquinho diferente, mas basta baixar esse arquivo e executar logo em seguida, que vai instalar no Linux, no Windows, E beleza, bora para a configuração. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui, na questão da configuração, é criar usuários. Então eu estou aqui na AWS, no serviço IAM. Deixa eu até voltar aqui. Estou na AWS, no serviço IAM. Estou na seção usuários. Vou aqui clicar em adicionar usuário. E aqui eu posso dar um nome para ele. Por exemplo, vou dar um nome de Shun. E aqui eu tenho que selecionar o tipo de acesso que esse usuário Shun vai ter. Então eu tenho tanto o acesso programático, que é o que a gente vai querer aqui, que vai gerar Access Key e Secret Key. E com essas duas informações, a gente pode utilizar na AWS CLI. E também tem uma outra forma, que é o Password, que é para acessar o console da AWS, que é essa interface gráfica que estamos vendo aqui. Então isso vai precisar de uma senha, e a gente pode gerar por aqui. Mas nesse exemplo nosso aqui, a gente só vai precisar dessa primeira opção, para gerar Access Key e Secret Key, para utilizar na AWS CLI. Então, Next, Permission. Aqui, no meu caso, eu posso atrelar esse usuário a um grupo, que seria uma boa prática, mas para simplificar o processo, eu vou atrelar a ele uma policy, uma permissão diretamente. Eu vou colocar Administrator Access, mas também isso aqui não é uma boa prática. O ideal é que você coloque somente o que for necessário para o usuário. Porque essa policy Administrator Access permite fazer tudo na AWS. Então vou vir aqui em Next, Tags, sem tags. Beleza, Create User. E aqui ele gerou a Access Key e Secret Key para a gente. E com isso aqui a gente consegue configurar a AWS CLI. E para a gente configurar de fato, a gente vai utilizar esse comando aqui, que é o AWS Configure. Aqui eu estou na documentação oficial do AWS CLI. Vou deixar isso aqui na descrição. E também o link de instalação está lá. Beleza, AWS Configure. E aqui ele vai pedir Access Key. Vou copiar aqui isso aqui. Vai pedir a Secret. Vai pedir a região default. No meu caso eu estou utilizando aqui a de São Paulo. SA, ST1. O output padrão dos comandos da AWS CLI. Vai ser o JSON. E, ok. Esse comando da AWS Configure, assim que você preencher essas informações que ele solicita, ele vai criar dois arquivos que vão estar dentro do diretório .ws, e esse diretório vai estar no diretório raiz do usuário. No caso do Linux e Mac,
vai ser esse caminho. No Windows vai ser diferente, mas a premissa é a mesma, dentro do diretório raiz do seu usuário. E aqui eu vou abrir com o Visual Studio Code, mas vocês poderiam utilizar qualquer ferramenta para isso. Beleza, gerou o arquivo config e o credentials. Esse credentials vai ter a access key e a secret key. E no config vai ter a região e o output padrão. E no caso, por padrão, quando você não especifica nenhum perfil, ele cria o perfil default. E aqui a gente já tem o AWS Click configurado e a gente já pode utilizá-lo. Sempre você inicia com a AWS, seguido de algum serviço. No caso eu vou chamar o help aqui, que vai abrir uma espécie de manual para a gente, falando sobre o AWS CLI e como utilizá-lo. Mas, como eu disse anteriormente, você vai passar a AWS, em seguida um serviço, por exemplo o EC2, e alguma action que você quer fazer a respeito aqui do EC2. E aqui também, para cada serviço, você pode chamar um help também. E aqui no caso do EC2 ele vai falar sobre o serviço e vai mostrar alguns possíveis comandos, algumas actions que você pode utilizar. Por exemplo, vou fazer isso no S3. Aqui ele vai mostrar também alguns comandos que você pode utilizar. Então beleza, vou mostrar aqui um exemplo. Eu vou utilizar um comando para listar todas as instâncias EC2 da minha AWS nessa região SIH1. Beleza, AWS EC2 describe instance. E aqui listou, as instâncias dessa região. Para mais comandos, você pode conferir essa documentação oficial. Vai ter aqui de todos os serviços. Eu utilizei esse describe instance só para fazer uma demonstração. E a respeito desse arquivo config, por exemplo, por que eu passei a região SIH1 aqui? Para eu não precisar toda hora passar esse atributo, esse argumento, menos region, e uma região específica. Por exemplo, se eu passar o SIH1, eu vou ver as minhas EC2 dessa região. Então isso aqui é só para simplificar os comandos aqui. Não tem necessidade de passar aquele argumento toda hora. E tem um comando aqui que é interessante também, que é o AWS STS Get Color Identity. Esse comando aqui ele vai retornar informações de quem pertence às credenciais que o AWS CLI está utilizando. No caso aqui é o usuário Shun, dessa conta, que é justamente o usuário que a gente criou agora há pouco. Certo. Agora eu vou ir para um outro cenário. O cenário aqui vai ser o seguinte: supondo que eu tenho minha AWS pessoal e tenho a AWS do meu trabalho. Eu vou criar um perfil com o usuário da minha AWS pessoal e também criar um perfil para o usuário do meu trabalho. E utilizar isso aqui no AWS CLI. Então beleza, bora para a prática. Eu vou apagar isso aqui que eu configurei anteriormente. Eu vou gerar novos aqui. Aqui para simplificar o processo, eu vou continuar utilizando esse usuário Shun. Ele vai ser o usuário que eu quero para o perfil da minha AWS pessoal. E aqui o esquema vai ser o seguinte: eu tenho que passar, como eu quero mexer nessa parte de perfis, eu tenho que passar a AWS configure, só que agora eu vou passar um argumento menos profile e o nome do perfil. No caso eu vou chamar o perfil aqui de home. Beleza, ele vai pedir também access key.
secret key, região, output padrão, JSON, certo. Agora eu vou pro usuário do meu trabalho, né? Aqui, para simplificar, eu ainda vou utilizar a mesma conta da AWS, mas se você utilizasse outra conta da AWS, também daria certo o processo aqui. Então vou adicionar um usuário, chamar o nome aqui de IC, um acesso programático. Também vou adicionar uma policy atrelada diretamente a ele, só que aqui eu vou fazer diferente, eu vou colocar só uma policy de EC2 Full Access. E essa policy, né, então esse usuário IC só vai ter permissão para acessar o serviço EC2. Então, sem tags, criar usuário. Aqui é aquele mesmo esquema. Só um detalhe sobre isso. Essa access key e secret key é uma informação que é sigilosa, né? Você deve guardar só para você mesmo. De maneira alguma você deve deixar isso aqui vazar, né? Porque senão outras pessoas podem ter acesso à AWS sua e fazer o que quiserem, né? Por exemplo, aquele usuário Shum estava com Administrator Access. Então um cara com Access Key e Secret Key poderia muito bem configurar, fazer aquele esquema e fazer qualquer coisa na sua AWS, subir EC2 tal, fazer o que for. Mas enfim, vamos voltar aqui. No meu caso, eu estou mostrando publicamente a Access Key e Secret Key, mas logo em seguida, quando terminar esse vídeo, eu vou desativá-las e excluí-las. Tá, beleza, vamos prosseguir. A ideia vai ser a mesma, AWS configure -menos profile. Vou chamar aqui de work. Vou passar access key. Secret key. Default region. Output JSON. E agora é o seguinte, eu utilizei esse AWS configure. Ele cria aqueles dois arquivos, né? Que é o config credentials. Exato. Conforme esperado, criou access key e secret key dos dois perfis, né? Como eu passei especificamente um perfil, ao invés dele criar aquele perfil default, ele criou o perfil que eu passei. E aqui no config também. E beleza. A gente utilizou a AWS Clients da seguinte forma. Né? Vou utilizar aquele mesmo comando que a gente utilizou. AWS EC2 describe instance. Opa, digitei errado. Putz, digitei errado de novo. O legal é que ele mostra aqui, certinho. Então, describe instance. E aqui, eu digitei aquele mesmo comando e ainda deu erro, né? Embora eu tenha configurado, utilizei o comando do AWS CLI, deu um erro. Isso porque a gente não tem um perfil default aqui. A gente tem um perfil home e work. Então, para cada perfil, para cada comando que a gente for utilizar aqui, a gente vai ter que especificar um perfil, especificar quais credenciais a gente vai utilizar. Então, por exemplo, quero dar um describe instance. Eu vou utilizar o argumento -menos profile e em seguida o perfil que eu vou querer. No meu caso aqui é o home. E aqui deu certo. E eu vou utilizar aquele comando AWS STS getColor identity, que ele retorna informações sobre o nosso usuário. Então aqui eu passei o perfil home e ele falou aqui que essas credenciais desse perfil pertencem ao usuário Shum. E de fato, pertence a ele mesmo. E se a gente fizer isso com work, que é o perfil que a gente criou para o usuário IC, que é esse aqui, se a gente utilizar,
vai mostrar, né, que essas credenciais são do usuário wiki. E beleza, aqui vocês lembram que eu adicionei, né, essa policy de Amazon EC2 Full Access. Então, se eu tentar utilizar um comando do EC2, vai funcionar com esse perfil. Mas e agora se eu tentar utilizar outro serviço? Por exemplo, um S3, vou listar os buckets da conta. S3ls. Vai dar um access deny, porque eu não tenho permissão para isso. E beleza. O esquema de configurar perfis foi isso. E tem mais um detalhe aqui. Eu vou até dar um Ctrl Z para mostrar como que estava antes, naquele esquema que a gente fez a configuração sem especificar um perfil. Ele estava só com esse perfil default, quando você não especifica nada. E com esse perfil default, você pode utilizar comandos aqui sem especificar, né? Sem utilizar o argumento profile. E tem uma forma de fazer isso. Deixa eu voltar aqui como que estava antes. E tem uma forma, né, de ter esse mesmo comportamento do perfil default em algum perfil específico. Isso a gente faz com a variável de ambiente que é a AWS Profile. Então vou dar um export AWS Profile e aqui eu vou atribuir o nome de algum perfil, por exemplo, Home. No Windows, o esquema aqui seria diferente, e ao invés de utilizar o comando export, seria set. E no Linux e Mac, essa aqui é a ideia. Então beleza, se eu visualizar as variáveis de ambiente com esse comando env e filtrar por AWS, vai mostrar aqui. E aqui se eu tentar utilizar um comando do AWS CLI, por exemplo, AWS sts get color identity. Veja que eu não especifiquei o perfil home, mas mesmo assim ele pegou as credenciais, né, do perfil home. E é isso aqui que essa variável de ambiente faz. E só para mostrar, sem ela, que daria erro, eu vou tirar essa variável de ambiente, unset, passar o nome dela aqui. Agora se eu fizer o filtro, ela não vai estar mais. E agora se eu tentar utilizar isso novamente, vai dar erro. Exato. Então beleza, a ideia do vídeo foi essa.